Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Jailson Lourenço. Na aula de hoje vamos falar sobre circunferência. Vamos entender o que é circunferência, entender os principais elementos da circunferência, né? E como utilizar compasso, né? E também a régua, né? Para poder fazermos, né, as medidas, né, necessárias e construirmos aí uma circunferência com as devidas precisões, ok? Então, fiquem comigo até o final da aula para que você não fique com dúvida, beleza? Bom, primeiro passo, a gente tem que, né, entender o que é uma circunferência, né? Vamos então aqui à leitura. Então, a circunferência é a figura geométrica formada pela união de todos os pontos de um plano equidistantes a um ponto fixo desse plano, ok? Chamamos esse ponto fixo de centro da circunferência, o ponto O. A distância constante é o comprimento do raio, indicado por R. Então, pessoal, aqui veja só, né, o que quer dizer, né, essas definições. Então, vai ter, né, uma união, ou seja, são vários pontos, né, que eles estão equidistantes a um determinado ponto fixo. Equidistante quer dizer que está à mesma distância. Todos esses pontos aqui falados, eles estão à mesma distância, né, em relação a esse ponto fixo, ok? E essa distância, né, entre esses pontos, então, é chamado aqui de raio, certo? Então, observe esta figura. Então, aqui, ó, o ponto fixo, o ponto O, tá? Que é o centro ou origem da circunferência, tá? E aqui um ponto B apenas para você entender que essa borda aqui em vermelho é formada exatamente pela união de todos os pontos, né, que estão a uma mesma distância desse ponto O, certo? Então, aqui o ponto B apenas para, né, você ter essa visualização. E também para que a gente possa destacar, né, esse segmento aqui, ó, do ponto O até o ponto B, representado aqui pela letra R, ele corresponde ao raio desta circunferência, ok? Então, pessoal, uma, né, dúvida, né, que então você consiga diferenciar. Ora, a circunferência não é a mesma coisa que o círculo, tá? Porque, como você pode ver, a circunferência é exatamente isso aqui, ó, essa borda, essa linha em vermelho, ok? E se fosse um círculo, então aqui estaria todo preenchido, certo? Então, exemplos de circunferência, pessoal, a gente vê nos demais tipos de materiais, né, que a gente utiliza no dia a dia, né, e em outras situações. Olha só aqui, ó. Aqui tem, né, o pneu, né, de uma bicicleta, tá? E você percebe que nesse pneu aqui, ó, tem os aros, tá? Que são, né, que representam uma circunferência, ó. Percebe? E é claro, você deve conhecer, né, os raios aqui da bicicleta, né, que assim são chamados, tá? Aqui tem um pneu, ó, de uma moto, tá? Então você vê que aqui representa também uma circunferência, ok? Bom, a gente já falou do raio da circunferência, certo? Mas tem outros elementos que a gente precisa destacar e compreender. Então observe. Tá, aqui novamente o raio, né? Então, como foi dito, o raio ele vai ser qualquer segmento que une o centro de um ponto, né? Esse ponto aqui, ó, da circunferência chama-se raio. Então, qualquer segmento que esteja exatamente a essa distância, ó, do O até aqui a circunferência, ele é chamado de raio. Bom, o segmento chamado corda. Então perceba, pessoal, o que seria uma corda? Então, como você pode ver aqui, ó, tá ligando dois pontos, né, da circunferência, tá? Mas veja a localização desses pontos, ó.
Então, a gente define como corda qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência, chama-se corda. Então, qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência. E tem o diâmetro. O que quer dizer o diâmetro? É uma corda, tá? Que passa pelo centro da circunferência, ok? E o diâmetro é a maior corda da circunferência. Então, veja, do ponto A até o ponto B, né, seria uma corda somente assim chamado se não passasse por esse ponto O, ou seja, não passasse no centro da circunferência. Então, como está passando no centro da circunferência, ele é chamado de diâmetro. E uma observação, pessoal, que a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, podemos indicar assim, ó, D de diâmetro igual 2R, tá? Nós veremos nas aulas seguintes o porquê, né, dessa equação, né? Mas lembre-se, ó, diâmetro é o dobro do raio, ok? Construir uma circunferência usando compasso e régua. Então, veja, pessoal, aqui tem alguns passos, tá? Para a gente poder fazer essa construção. Então, o primeiro passo é marcar um ponto fixo, O, ok? Segundo passo, marcar um segundo ponto que esteja a uma certa distância do ponto fixo. Essa distância corresponde ao comprimento da medida do raio. Depois, colocamos a ponta seca do compasso no ponto fixo. Depois, a ponta do lápis do compasso ficará sobre o segundo ponto, certo? E, por último, ó, giramos, né, o compasso no sentido horário ou anti-horário, até completar uma volta, ou seja, 360 graus. Bom, veja só o exemplo aqui, ó. Utilizando régua e compasso, construa uma circunferência cuja medida do raio é igual a 3 centímetros. Então, acompanhe aqui o vídeo, tá? Tem a demonstração de como fazer esse procedimento, ok? Bom, pessoal, o primeiro passo é marcar o ponto que vai ser a origem, tá? Para poder construir a circunferência. Então, vamos marcar um ponto. Esse aqui é o ponto fixo, tá? Então, aqui o ponto O, ok? Conforme o valor do raio que for apresentado, então a gente, né, vai marcar um outro ponto distante desse ponto O, onde essa distância vai ser a medida do raio. Então, por exemplo, aqui está marcado o número 8, certo? Na régua. Se for informado que o raio for 3, então a gente vai marcar aqui, ó, no número 11, correto? Uma distância de 3 centímetros do ponto O. Então, aqui é o ponto B, certo? Agora, o próximo passo é a gente, né, pegar o compasso, certo? A ponta seca, pessoal, essa ponta aqui, tem o ferro, tá? Você vai fixar no ponto fixo, ou seja, na origem. A outra ponta você vai colocar sobre a marcação do outro ponto, certo? Bom, após fixar, né, certinho, aí você vai girar o compasso no sentido horário ou anti-horário, como fica melhor para você fazer uma volta completa, tá? Então, beleza. Então, vejam. Aqui está a circunferência, tá? Cujo raio mede 3 centímetros, ok? Foi, então, o exercício solicitado. Bom, pessoal, então como vocês puderam perceber, tá? Aí está a demonstração, né, de como construir, né, a circunferência utilizando a régua e o compasso,
ok? Basta seguir os passos, tá, que foi enunciado e observar aí o desenho. Então, pessoal, na aula de hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Com essa explicação, tá, com essa videoaula, você conseguirá resolver a primeira parte, né, de exercícios que será solicitado. Então, tenha uma boa aula e até a próxima. Se cuidem!